Nora, que bom você aqui Tô aqui, né? conversando, né, sobre a sua experiência na Faculdade do Sina. Isso, isso. Muito importante, porque você foi muito privilegiada, né, de ter trabalhado diretamente com Dulcina, né, Uhum. É verdade. dividindo a cena com ela em Bodas de Sangue. Enfim, você Isso. também fez parte da primeira turma, da turma inaugural da faculdade em Brasília, então é muito bom saber que você passou por ali, que tem com certeza muitas histórias para contar, né? Não, e só um parêntese, é importante esse resgate que você está fazendo, é uma espécie de, vamos botar assim, uma audiobiblioteca, uma videoteca, melhor dizendo, não Exatamente, audiobiblioteca, com depoimentos de pessoas que tiveram contato com Dulcina. isso. Como é que foi a sua experiência lá, desde o início? Como é que você chegou na faculdade? Bom, quando você me convidou para esse nosso papo, eu comecei a elaborar, né, toda. Aí vem as lembranças e é meio uma coxa de retalhos, né, que Sim, você vai contando. Bom, na realidade, eu não sei te dizer muito porquê, talvez aquelas frases que a gente fala quando é mais jovem, eu quero fazer teatro, eu quero fazer teatro, mas eu não sabia muito bem por que eu queria fazer teatro, não. Eu nunca tive as experiências que eu tinha tido como atriz, vamos dizer assim, na escola foram deploráveis. Eu quase destruí todas as pequenas peças que eu participei. Isso é um fato, isso é um registro aqui. E aí eu soube que Dulcina de Moraes vai abrir uma faculdade de teatro em Brasília. Na minha total ignorância, que eu não sabia quem era Dulcina de Moraes, vamos logo colocando tudo em pratos limpos, não é? Eu falava assim: quando a Dulcina, já nessa intimidade, né? Quando a Dulcina abrir a faculdade, eu entro e começo a fazer teatro. Mas isso era algo que parecia, eu não acompanhava. E eis que um dia, inscrições abertas para a faculdade Dulcina de Moraes, e eu fui com uma amiga, Sônia, que se formou em Direito, é advogada, mas ela fez, eu acho que tinha antes bacharelado em artes plásticas, só bacharelado, não tinha? No sim, começo? eu acho que sim. Pois é, ela foi porque ela sempre teve ligação com artes plásticas, queria desenvolver. E na fila de inscrição estávamos eu e ela. Eu conheci um rapaz magro, muito simpático, chamado Vicente, vulgo Preto Rezende, que eu acho que ele entrou para a licenciatura, Foi, primeiro exatamente. na minha turma. Então, enfim. E, bom, então nós fizemos as provas normais, né, matemática, física, aquelas provas de vestibular, e teve a prova prática. A prova prática, na minha época, era dividida em dois momentos. Um primeiro momento, todos os alunos, homens e mulheres, no teatro, e nós falaríamos um poema. Eu nem me lembro direito a ordem, se cada um ia falando. Então era um negócio meio assim, meio confuso, mas muito vibrante. E também nesse dia eu não conhecia ninguém, absolutamente ninguém. Eu vi um rapaz assim andando meio assim como se ele estivesse pensando no outro planeta. E nós nos aproximamos e nos tornamos grandes amigos, Alexandre Braga. Foi aí que ele também acho que não conhecia ninguém, eu não sei porque nós começamos a conversar e continuamos conversando até hoje, né? Então fizemos esse dia e não sei se foi no dia seguinte, se eram as mulheres ou os homens, não sei,
enfim, os homens era o monólogo do Hamlet e as mulheres eram o monólogo do Bernard Shaw, Santa Joana. E aí, nesse dia, éramos só nós no palco, aí era a Dulcina, o Fernando Azevedo, e eu não sei se era o B de Paiva, o outro jurado, e tinha uma cadeira no palco. Eu não me lembro se a Dulcina deu alguma indicação, se você começava sentado, levantava e sentava de novo. Mas, independente disso, era a primeira vez que eu pisava num palco na vida. E eu fiquei aterrorizada. Literalmente, essa é a palavra, eu diria. Eu subi. Meu medo era... Bom, mesmo que ela não tivesse dado nenhuma indicação, talvez eu tivesse algum tipo de inteligência, não sei, eu era um pavor, eu falei, eu não vou andar, porque se eu andar eu vou cair. Então, eu só queria chegar até o final. Então, não foi... a Dulcina, na hora, ela não me assustou. Lógico, a Dulcina. Isso aí também é uma... Muitas pessoas veem a Dulcina como um óculos e uma boca, né? Então fica um pouco essa caricatura. Ela é... Bom, não vou nem dizer muito... Mais do que isso, claro. Ela é lógico que ela não é isso. Ela é Uhum. outra coisa. Mas, em geral, é isso que marca. E, lógico, que impressiona. Mas o que eu me lembro desse dia foi que foi, literalmente, a primeira vez que eu subi no palco. Né? E eu lembro das primeiras frases, que era dai-me esse escrito, acendei a fogueira, minhas vozes tinham razão, e lá fui eu fiz, terminei não sei como, e passei. Eu acho que, aliás, eu creio que, acho que todas nós passamos, que era uma turma imensa, gigante. Uhum. Então, você tinha nessa turma pessoas sem nenhuma experiência teatral, como eu. Creio que a Mariane Vicentini também não tinha, era mais balé, a experiência de Mariane, para citar alguns. Mas tinha a Maura Baiocchi, era da turma. Acho que o Guila era da turma. Aí você Guilherme tinha Reis. Ricardo Torres, Guilherme Reis, perdão. Você tinha o Ricardo Torres, que já tinha uma história no teatro, o Ademir Miranda também, e Fátima Diniz. Era uma mistura de gente ali que era muito vibrante assim esse início, Mas não é? você escolheu teatro por quê? Por que você se interessou ou como você se aproximou do teatro na sua vida? André, na realidade, meu irmão fez teatro. Meu irmão Silvan, ele fez teatro com a Silvia Ortoff um Uhum. tempo, mas por um tempo, um curto período. E ficava ali uma fascinação. Quando, por exemplo, eu ia ver alguma peça, eu tinha uma espécie de fascinação, mas eu não sei te definir, eu não tinha aquela... Não era uma vocação, entendeu? Eu não sabia o que eu queria. Eu fazia biblioteconomia na UNB, né? Lembro. Então, já estava quase para me formar quando eu entrei no Dulcina. Quando eu entrei no Dulcina, que eu pisei no palco pela primeira vez e comecei a ter contato com esse mundo novo, que agora, com a distância, eu acho que a distância ela é importante, você vai vendo como que a tua cabeça vai abrindo. No momento, você tem 22 anos, você está ali, né? Uhum. Vivendo aquele momento. Mas agora, hoje, eu vejo como que a Dulcina, porque abriu essa faculdade Dulcina e que Uhum. eu tive essa oportunidade, como ela me abriu minha cabeça, não digo como atriz, mas como pessoa, como apreciadora Uhum. da arte em geral. Uhum. Uhum. E como ela, hoje eu falando para você, ela, essa presença, o que ela ensinou e o que ela proporcionou, porque abriu essa faculdade, para mim, foi
e hoje eu entendo melhor o que ela dizia, é que você, tendo contato com a arte, literatura, teatro, cinema, museus, artes plásticas, você vai abrindo o seu mundo e, consequentemente, talvez você fique uma pessoa mais generosa. Quer dizer, eu acho que Dulcina acreditava, assim, basicamente, como disse o Dostoiévski, que a beleza salvará o mundo, que é a nossa única salvação hoje, especialmente, que eu não vou nem comentar o que está acontecendo, que é uma coisa assim assustadora. Então eu acho que isso tudo, até te agradeço esse convite, me fez pensar sobre tudo isso. A Dulcina, no momento que eu me encontrei com ela, eu tive uma relação com ela, respeito, mas de medo. Eu tinha medo. Essa era. Porque eu era muito pouco. Eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem. Pelo meu jeito de ser, isso não quer dizer nada também, porque tem pessoas que também não têm experiência, não têm bagagem e que talvez tivessem uma outra relação. Então, eu tinha essa relação assim de medo, um pouco. Essa foi a relação que eu estabeleci quando você citou Bodas de Sangue. Sim, mas vocês tiveram aula todos os 4 anos da faculdade Não, ou somente no final? Não, a gente teve aula com ela, depois os colegas vão me corrigir, não é? Mas nós tivemos aula com ela mais no início. E nós fizemos, o que eu me lembro, Bodas de Sangue com ela, que foi uma experiência realmente única. Por contracenar com ela, B de Paiva, era uma experiência de um grande elenco que tinha um corpo de baile, né? E você usando o figurino que ela usou e eu fazendo o papel que ela fez. Quer dizer, isso era A noiva. A noiva, isso, exatamente. Então, isso era tinha toda uma carga, né? Assim, eu quero chegar em Bodas de Sangue, mas antes eu quero passar por outros assuntos. Vamos Eu lá. quero, é claro, Dulcina começou a dar aula para vocês no começo, né? Logo ela mostrou para que veio, né? Veio. E de repente vocês tiveram outros mestres, outras figuras com quem vocês começaram a aprender a arte de interpretar. Como foi o seu processo de atriz? Você que não tinha experiência, como você se viu se formando atriz, se tornando atriz? Primeiro, eu preciso falar uma coisa que é muito importante, que é um semestre que a Dulcina deu aula e que eu acho que aí, nesse momento, eu acho não, eu tenho certeza, nesse momento foi o momento que eu aprendi o que eu posso dizer que é a base para mim, que foi quando a gente trabalhou o monólogo do Marco Antônio durante um semestre. E eu, que já tinha tido algumas experiências, estava me achando. Pronto, eu já era. Só faltava ganhar o Oscar. E aí você sabe que é a derrocada. Talvez você tenha passado por isso em algum momento, mas vou logo confessando aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma primeira leitura, que foi bem normal. Eu sei ler um texto, tá? Bonitinho. Só que eu não trabalhei, eu não estudei, eu me fixei na forma, na minha maneira de falar, e fui indo. A Dulcina dava orientações, eu não seguia. De repente, quando a ficha caiu, não dava mais tempo. Porque a maior desgraça que tem para um ator é você decorar aquela musiquinha. Depois que você decorou aquela musiquinha,
pode esquecer, meu querido, que aquela musiquinha vai com você até o fim dos tempos. Se você não tem consciência disso, ótimo, você vai continuar se achando ótimo. Se você tem consciência, você está perdido, porque quando eu tive consciência, eu estava num lamaçal que eu não conseguia mais sair. E não saí, obviamente. Uhum. E a Dulcina desistiu de mim, porque era o que eu faria se eu fosse ela também, né? E aí, ao final, na prova, teve o dia da prova, né? Enfim, eu passei com alguma nota, que eu não sei qual, provavelmente ela provavelmente falou, pelo amor de Deus, que eu não pegue mais essa criatura no próximo semestre. Mas aí ela me deu a grande lição. Ela falou para mim: você está vendo o Marco Antônio da Edna Coelho? Edna Coelho era uma colega que queria fazer ou cenografia ou figurino. Uma colega muito querida também da primeira turma, se formou com a gente. Não sei se você tem o contato dela, eu não tenho mais. Não tem. É uma mulher muito, muito bacana. E ela falou assim: a Edna não quer nem fazer teatro, né? Ela nem queria ser atriz, não quer nem fazer teatro, não. Ela não tinha pretensão de ser atriz, mas ela falou: mas a Edna, ela fez o Marco Antônio como uma dona de casa, mas ela fez o Marco Antônio com verdade. Por quê? Porque ela tem alguma coisa dentro dela. E você está vazia, vazia, oca. E quando a gente entra em cena como você entrou, não tem saída. Você está perdido. E isso eu aprendi para a vida. Então eu digo que o maior benefício, ensinamento que a Dulcina podia ter feito não foi nenhum elogio, foi essa crítica precisa, perfeita para mim, que eu jamais esqueci. E jamais eu posso não ter feito, eu não fiz bem todos os papéis que me foram atribuídos, porque uns eu não me identificava, ou enfim, não importa. Mas eu tinha que estar. Viva. Eu não podia estar oca, eu não podia estar oca. Mas isso eu aprendi. Então, isso aqui é algo que eu queria ressaltar antes de te falar de uma experiência. Se você perguntou de outros professores, Sim. né? Primeiro, a Dulcina ela deu para a gente uma oportunidade muito rica, que eu vou vendo agora. É a mesma coisa quando eu entrei na UNB. Você não vê as possibilidades da UNB quando você entra. Uma faculdade pública que eu podia ter aprendido alemão de graça, por exemplo. Olha a loucura que é. Enfim, mas tudo bem. A juventude, né? Tem esse lado. E aí a gente tinha aula de esgrima. A gente teve aula de esgrima. No primeiro momento você podia pensar, nossa, que bobeira, quem que vai fazer os Três Mosqueteiros nessa altura do... Mas não era isso. Era para você ter consciência do corpo. Ao mesmo tempo que a gente teve aula de esgrima, a gente teve aula com o Luiz Mendonça, que foi coreógrafo em Brasília do Endança. Duendança. Tinha uma professora de música que dava aula de ritmo, para a gente entender como é ritmo, para ter ritmo na fala, no corpo. Então, tudo isso era junto. Aula de português, porque Dulcina sempre falou, a gente tem que saber português para saber falar o texto, para entender o texto. E um dos professores, que aí eu acho que eu fiz um bom trabalho, que me satisfez. Não, eu não tinha a idade certa do personagem, não tinha a vivência do personagem, mas me satisfez. Foi com o professor Silva Ferreira, que veio dar aula para a gente por um semestre, e ele trabalhou uns textos curtos do Tennessee Williams. Salvo engano, são vagões, 100 vagões de algodão, alguma coisa assim, de peças curtas, como aquela A Dama da Loção Larkspur. Eu acho que foram ensaios para depois a Blanche de Bois. Era aquele personagem dele recorrente, Sim. da mulher solteirona no sul dos Estados Unidos, que teve dinheiro e agora está totalmente na bancarrota. E eu fiz retrato de uma Madonna. Eu lembro. Ah, você lembra? Eu fiz também. Ah, não, mas você lembra o que você fez? Eu fiz com alguém, não me lembro, uma dessas Dessas peças cenas curtas. curtas. Alguém me chamou para contracenar nesse projeto.
Não me lembro Foi a muito peça ainda. bonito, André, foi muito bonito. Foi um semestre muito bonito. Eu guardo assim. E eu te digo, é óbvio que eu não tinha a idade para fazer aquele personagem. Eu não tinha a vivência para fazer aquele personagem. Mas eu consegui, isso me satisfez, justamente estar repleta, não é? Como disse Dulcina, e a emoção eu acho que eu consegui. Então é algo que me satisfez ter feito. Eu não sei nem como foi, no geral, para os colegas, se alguém lembra, mas para mim, isso é algo que é muito bonito. E eu até separei aqui, rapidamente, assim, só voltando àquilo que eu te falei da Dulcina, sobre a questão de Itaoca, eu li um texto que o Mateus escreveu, e ele fala, e eu acho que é exatamente isso que ela falou para mim naquele momento. Lê aí. Ele diz que no texto, né, do Mateus, ele fala que o Picasso já recomendava: se sabemos exatamente aquilo que vamos fazer, para que fazer? E o João Cabral de Melo Neto, no poema Sim contra o Sim, ele fala que o Miró sentia a mão direita demasiado sábia e que de saber tanto já não podia inventar nada. Quis então que desaprendesse o muito que aprendera, a fim de reencontrar a linha ainda fresca da esquerda. E ele termina o poema dizendo: a esquerda, se não se é canhoto, é mão sem habilidade, reaprende a cada linha, cada instante a recomeçar. E eu acho que essa é a lição. A gente não para de reaprender, a gente não pode parar, porque senão a gente pega aquela musiquinha que a gente sabe que funcionou uma vez e vai com ela. E a gente tem que ter essa reinvenção. Eu não sei se esse frescor. Uhum. Eu não sei se Sim, ficou sim. claro. Claro, com certeza. Recomeçar, né? É, Entender que todo processo exige uma aventura, né? e é um processo doloroso, é um processo desgastante, é Uhum, chato, uhum. entendeu? Muitas vezes. E Você mas pensou em, você pensou em desistir alguma vez? não, 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 não. né? Quando eu parei, foi em 2006, aí é porque era um momento de vida, enfim, mas nunca pensei. Ah, Não, durante a faculdade, eu digo assim, por algum, não, não. não, não. Não, durante a faculdade nunca eu achei pronto que eu ia viver disso. Era a minha profissão e acabou. Inclusive, durante a faculdade, que isso também foi uma experiência muito rica, um dia na semana, o Ricardo Torres reuniu alguns alunos e a gente, após a faculdade, ele distribuía textos clássicos para a gente ler, que foi uma experiência muito rica. E daí surgiu o grupo da Chica, que o Alexandre, a Fátima, Janine, enfim, Cirano, e nós fizemos depois, fizemos a Chica da Silva, né? E fiz alguns, e depois eu segui ainda trabalhando com o Ricardo um tempo, mas esse período da gente de aprendizado, né? Quer dizer, você saía Uhum. da aula e ia ler peças gregas, isso foi muito rico também. E depois você só foi reencontrar a Dulcina em Bodas de Sangue, em Eu acho, 84? eu acho que aí tá tendo um lapso. Eu não sei se a gente fez esse semestre do Marco Antônio, que a nossa turma é de 82, né? 81. 81, obrigada. A Bodas de 82 é Sangue. a minha. 84 foi Bodas de Sangue? Julho de 84. Ah, tá. Então eu não sei muito bem o hiato que teve aí para a gente reencontrar a Dulcina, pelo que eu estou me lembrando, em 84, em Bodas de Sangue. E aí, como é que foi esse projeto? Ou seja,
essa diplomação com Dulcina em cena, quando vocês souberam que Dulcina está com vocês em cena? Porque, olha só, eu vou te falar uma coisa, eu vou te confessar. Confesso. Foi a primeira e única vez que eu vi Dulcina em cena, ao vivo. Né? Em Bodas de Sangue. Em Bodas de Sangue. Eu também não conhecia Dulcina. Quer dizer, depois eu soube quem era ela, mas eu nunca tinha visto Dulcina em cena, não tinha tido esse privilégio. Muitos amigos tiveram, né, em algum momento, chance de vê-la em algum teatro, ou em Brasília, ou no Rio, mas eu não. Então, para mim, foi um marco, digamos assim, sabe? Vê-la. Porque eu vendo Dulcina em cena, eu compreendia tudo aquilo que ela, como professora, nos transmitia em sala de aula, sabe? E, Olha, André foi, lógico que rico, muito rico, e eu, infelizmente, eu te digo, olhando, como eu te falo, com esse distanciamento, eu acho que eu não aproveitei o que eu poderia ter aproveitado dessa experiência. sim, Isso é um fato. Como eu te falei, eu tinha mais medo. Eu ficava mais assim, pisando em ovos, medo assim, se eu esqueço uma fala, ela me mata. E se ela esquece uma fala e eu cubro? E ela me mata porque ela pode dizer, eu não esqueci a fala, eu estava dando um tempo. Então, isso para mim, que era a cena final, era eu e ela ali. Isso para mim, quer dizer, na hora da cena, vai, né? Você não fica, mas eu tinha esse pânico, sabe? E eu lembro, lógico, que eu tive que ensaiar com ela, mas eu acho que eu segurei um pouco porque eu tinha medo, essa é a verdade. sim. Medo, putz, se eu pisar na bola aqui. E como foi o processo de construção do seu personagem? Como foi a assessoria de Dulcina, digamos assim, a Não, direção dela, não, a, não. Ela, o teu contato com ela para entender por onde caminhar e construir o teu personagem? a Dulcina, ela me, quer dizer, ela deixa você assim, digamos, mais ou menos livre, mas esse foi um personagem que ela fez. Inclusive, quando ela me viu com a roupa dela, quando eu experimentei o figurino, e olha, Sem, serviu perfeito, sem reforma, né? sem reforma. Ela fez assim, ah, meu figurino, e saiu. Eu falei, aí eu nem sabia o que dizer, né? Diante. Enfim, eu nem falava muito, era para não falar. Mas ela, de vez em quando, eu acho que ela queria, eu dava um tom, um caminho, e às vezes ela me dirigia para o caminho que ela tinha feito ou que ela queria. E aí, isso eu também aprendi com ela, e depois fui aprendendo que existe a minha leitura como atriz e existe o diretor, né? No caso ali, ela. E eu fazia, isso aí eu aprendi nesse período, eu fazia o que eu chamava de papagaio. Eu sabia, literalmente. Ou seja, eu ouvia o que ela queria que eu fizesse e eu falava, eu não vou conseguir mudar esse ritmo aí que a Dulcina quer que eu faça. Então eu ficava repetindo aquilo sem pensar muito, como realmente um papagaio, até que aquilo ia incorporando, né, e entrando, porque você tem uma inteligência, uma compreensão melhor, e depois aquilo, essa forma que ela queria que eu dissesse, eu ia colocando também o meu ritmo, o meu jeito, e aí a gente se entendia. Mas eu tinha esse começo de não ter o embate,
que eu sabia que eu ia perder, né? Lógico. Uhum. Nem tentava. Então eu fazia esse caminho, sabe? Às vezes colava, às vezes ela falava, tá, vai. Entendeu? Mas, enfim, acho que foi um espetáculo que nós, o elenco, os atores ali, a gente conseguiu corresponder ao que ela esperava, penso eu. Uhum. Vocês É. chegaram a ter aula sobre Stanislavski, por exemplo, sobre o método de Stanislavski? Eu acho eu, e aí, enfim, eu não sei se depois esse vídeo vai passar pelo crivo de algum colega que vai dizer, ah, não, estava errado, mas tudo bem. Mas é o que eu lembro. Eu acho que o João Antônio fez um semestre. Eu não peguei muito esse negócio de Stanislavski, não. Perdão, esse negócio de Stanislavski é péssimo. Corta isso. Este Não, método não não, é não a se minha. preocupa, porque Dulcina, na biografia dela, ela comenta isso. Ela diz assim, o que Stanislavski diz a respeito da interpretação dos atores, nós atores já sabíamos, já aplicávamos, só que a gente não sistematizou esse negócio aí, entendeu? Então, assim, claro que a Dulcina compreendia por onde passavam os mistérios, né, da atuação, mas que não tinha toda uma sistematização, né? E ela chega a dizer, é claro que para os tipos psicológicos é importante, em algum momento o aluno vai se beneficiar desses ensinamentos, mas é claro que se você pensar em personagens de uma comédia de costumes brasileira, não tem por que apelar para Stanislavski, né? E então assim, ela mesmo, ela mesma se criava o seu próprio método, né? E nos fazia entender a arte de interpretar, né? Pelas orientações que ela mesma formulava, né? Então, eu pergunto sobre Stanislavski porque, claro, é um estudo, né? Sobre a interpretação Com certeza, clássico, né? com Então, certeza. hoje em dia, você se detém muito sobre a literatura do Stanislavski para entender um pouco mais. Mas ela diz, se a gente for tentar entender o que se passa com o ator, tentar descrever, nós seremos vigilantes e não é o caso. Nós somos, né, atores e o que nós temos que entender só é que temos que estar vivos. Não, e vou te falar uma coisa. Eu acho, isso que você está falando, que a Dulcina falou, e agora, Emília, eu acho que foi muito importante a gente ter tido essa experiência, esse semestre, mas depois, naquele momento que a gente estava vivendo aquilo, eu não, eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia compreender o método, eu não conseguia ir por aí pela emoção. Mas eu fiz os exercícios e foi muito válido, enfim, o João Antônio é um Uhum. professor, além de ator, né? Mas eu falo assim, mas para mim não funcionou. Eu fui vendo depois, mais para frente, a partir do meu evoluir como atriz, especialmente depois que eu comecei a trabalhar com os irmãos Guimarães, com a Adriana e com o Fernando Guimarães, que 90% do meu currículo é direção Irmãos Guimarães, desde que a gente começou em Provisoriamente Paixões com a TT Sobreira no elenco, não é? Eu fui mais para frente, e depois que a gente fez a Falecida juntos, nossa fase Nelson Rodrigues, que você fez a Falecida comigo, né? Uhum. Na parte quando começamos a trabalhar o Beckett também, foi ficando cada vez mais claro que o meu trabalho como atriz, ele é um trabalho que começa mental, ele é um trabalho mais frio, é um trabalho do texto que eu tenho que compreender aquelas palavras e tenho que compreender o que a direção quer e depois a emoção vem daí.
do texto, da direção, mas eu não fico possuída pelo personagem, entendeu? Inclusive, não gosto disso quando acontece, e prefiro que isso aconteça no ensaio, que a emoção passa, que acho que a emoção não tem que passar, tem que ser o que é certo, o que é o correto, sabe? Então, isso quer dizer, a minha maneira de como eu trabalho. Sim. Então, eu não tenho assim nenhum. O método do Stanislavski, ele não funcionaria como a maneira como eu trabalho, que chega a ser mais, primeiro, uma maneira que exige até uma distância, um Uhum, pouco, uhum, né? sim. O Tamanini, depois que eu saí da faculdade e que E assumiu, foi né? nosso professor, né? Ele sim, ele desenvolveu bastante o método, né? É. Eu Dora, acho que para muita gente funciona mesmo, né? Eu uhum, acho que você tem que achar o teu caminho ali. claro. Que outras virtudes, digamos assim, ou que outros ensinamentos ficaram de Dulcina na sua história de atriz? Olha, André, eu acho que o fato que eu te falei aqui, que a Dulcina, com o discurso dela, com a maneira como ela conduzia as aulas e tudo, ela conseguir germinar, né? Falo em mim, essa importância que a arte tem na vida da gente para abrir a nossa cabeça, isso para mim é algo lindo demais. Isso para mim é algo assim fundamental. Inclusive, depois que eu me formei, e a convite de Adriano e Fernando Guimarães, que davam aula já no Dulcina, eu fiz alguns trabalhos, alguns espetáculos, eu e outros atores, com alunos de Adriano e Fernando, e depois, por insistência do Fernando, eu dei aula na faculdade por 2 anos também. E uma coisa que eu acho que é importante falar por exemplo, o Fernando Guimarães, que está há 20 anos dando aula na faculdade, ele mantém e preserva a memória de Dulcina, e quando eu estou em Brasília, que eu assisto os espetáculos, que ele continua fazendo essa mescla de atores que já formados com os alunos, não é, que é muito rico, ele faz belos espetáculos que eu acho que além de manter viva a memória dela, é uma homenagem à Dulcina de Moraes, né? Que a Uhum, faculdade está lá, continua lá, isso. e formando, e Fernando, estou dando o exemplo de Fernando Guimarães, formando pessoas de teatro, Você técnicos, acha, atores. Eu acho que isso é um espaço que está lá vivo ainda. Por mais que por mais difícil que seja hoje no nosso país, a gente continuar projetos uhum. como esse. Então você acha importante ter uma Sim, formação sim, formal sim. numa Eu acho que é escola? importante a troca que você faz Uhum, na escola, o contato que você faz, a oportunidade que você tem de conhecer textos, de conhecer pessoas, de compreender como funciona a montagem de um espetáculo. Eu acho sim, eu acho que é importante, com certeza. uhum. E você me contou uma história que eu gostaria que você repetisse aqui também. Em Bodas de Sangue, você, na hora dos agradecimentos, Você lembra disso, André? é, eu queria que você contasse essa história, porque isso revela muito também do Não, pensamento de Dulcina. é que os agradecimentos de bodas de sangue eram aqueles agradecimentos
como no balé, na ópera, né? Que vai entrando primeiro o corpo de baile, depois vai Até o afinando protagonista. até os protagonistas. Então eu lembro que os últimos a agradecer entrava o Ademir Miranda, que fazia o Leonardo, depois eu e depois Dulcina. E eu não sei dizer se a plateia ela tem esse como é que fala? Esse código, né? Uhum, Cada vez que vai, esse eu aplaudo mais, esse, entendeu? Não sei. Eu não uhum, sei se que eu tive um pouco mais de aplausos naquele uhum, dia. E bom, ela nem se fala, né? O teatro vem uhum. abaixo. Aí no dia seguinte, quando eu cheguei no teatro, a Vera, acho que foi a Vera, falou para mim: a Dulcina quer falar com você no camarim dela. Eu falei: flores, eu não vou receber hoje. Aí eu entrei, ela estava sentada, lá sentada, falou assim: você viu o que aconteceu ontem? Eu falei: vi, Dulcina. Você sabia que a vaidade é um demônio de olhos verdes? Eu não sabia, mas eu menti. Eu disse: sim. A partir de hoje, você e o Ademir agradecem juntos. Eu falei: perfeitamente. E saí. E pronto. Eu acho que ali ela me ensinou também alguma coisa importante, não é? Uhum, Porque você também não vai ficar se achando, mas uhum. a cena foi muito, foi bonito Interessante. agora, quando eu lembro. Quando eu lembro é bonito, André, é bonito. A Dulcina, É, era bonito ver a Dulcina, isso você lembra muito bem. Bom, era bonito ver quando você via que ela estava gostando do que você estava fazendo. Aí ela ficava assim, ela vibrava. Isso era muito, muito bonito vê-la. Quer dizer, uma mulher com essa bagagem toda de teatro, ali, um aluno ia, sabe? E quando você não estava agradando, ela cruelmente virava as costas, literalmente, e pegava o negócio lá, como é que fala? O pó de o arroz? Pó pó de de arroz. arroz, o blush, O o pó de arroz, batom. fazia assim, né? Fechava e ficava assim. É, Aí você que não estava fazendo bem ia piorando, piorando, piorando. Mas hoje eu acho isso tudo muito, é com muito carinho que eu vejo tudo isso, sim, sabe? claro. Muito carinho. Você se lembra de outras histórias assim, Dora? Curiosas, Eu lembro de uma engraçadas. que nem, na realidade, foi um dos primeiros dias de aula e eu não me esqueci. Bom, eu espero que o Valdez se lembre, não sei. E a Dulcina falou: bom, primeira aula. Não, eu estava ridícula, porque eu estou lembrando, agora eu estava com um macacão li, sabe? Eu era meio riponga e duas tranças. Quer dizer, realmente a palavra é essa, riponga. E ela falou assim: a aula começa 7h10. Aí o Valdez falou assim: Dulcina, eu trabalho no Banco Central. Aí a Dulcina falou assim: você trabalha no Banco Central? Sim. E eu bato ponto. E ela falou: você bate ponto. Que interessante. Ele falou: então eu só posso chegar, vamos dizer que ele só podia chegar 7h15, 7h13, alguma coisa assim, era uma Hum. diferença. Ela falou assim: ai, mas que interessante. Aí ela chegou para ele e falou assim: amanhã, 7h10. E o Valdez deu um jeito. Ele chegou, pelo que eu me lembro, espero, Valdez, Ludwig, que você confirme essa história. Então, isso aí é só um pequeno detalhe que ela disse e definiu, e isso sempre foi uma marca também dos trabalhos dos diretores com quem eu trabalhei, de começar no horário. Tem uma tolerância, porém, você tem que. Senão o negócio não anda, né, André? Uhum, não anda Não mesmo. anda. Bom, Dora, eu acho que mu- Foi bom, foi André? muito bom. Foi bom Sim, lembrar tudo tem isso. mais alguma coisa que você queira acrescentar?
Olha, a única coisa que eu posso acrescentar é Dulcina, muito obrigada. Bom, Apenas isso. ela foi a sua grande mestre, Foi, porque porque você teve foi meu outros. primeiro, não foi meu primeiro contato Uhum, com alguém de teatro. Então, sim, a base veio de lá. É lógico que depois, na minha formação, esse encontro, por exemplo, com Ricardo Torres, com que, come, Fernando. que começou na faculdade, depois, quando comecei a trabalhar com Adriano e Fernando Guimarães, né? Uhum, E aí segui praticamente minha carreira toda, foi fundamental na minha formação, com certeza. E cada vez você vai evoluindo, uhum, evoluindo. Eu digo que a Dulcina, ela tem esse caráter de ter sido a grande mestre, porque foi o meu primeiro contato com uhum, alguém de teatro me ensinando o que é essa função, o que ela uhum. representa. Mas lógico que trabalhos depois eles vão sendo enriquecidos e só posso agradecer. Dora, o teatro que Dulcina nos mostrou e nos ensinou é um teatro muito baseado na literatura dramática, né? Uhum, Na dramaturgia, ou seja, na obra escrita por um autor, né? A partir daí tudo, né, se constrói. Isso, digamos, influenciou o seu gosto estético, tipo, você gosta de ir ao teatro para assistir um belo texto montado. Você também trabalhou com o Ricardo, que também já vinha fazendo um trabalho de vanguarda, né, com uma proposta estética também um pouco mais livre, né, mais solta, e o Fernando e o Adriano também, que aí sim, né, subverteram um pouco digamos assim, o eixo, né, dramático que estava antes no texto para outras áreas do teatro, né, como artes plásticas, como, né, a cenografia, né, a própria sonoplastia. Te pergunto, para a gente finalizar essa conversa, se Dulcina, se o teatro de Dulcina também ficou como uma referência de bom teatro para você. Na realidade, André, eu até algo assim que eu acho, por exemplo, o trabalho com Adriano e Fernando Guimarães, que usaram e às vezes utilizaram outras mídias, mas foi sempre muito baseado no texto, Na dramaturgia, né? na dramaturgia. Por exemplo, é o texto do Samuel Beckett, Sim. entendeu? Mesmo que seja um texto sem palavras, que já aconteceu, mas é um texto do Samuel Beckett. Então, tudo que veio, ele vem, mas é baseado no texto. Na realidade, eu gosto de assistir um belo espetáculo. Isso, para mim, é o que me atrai. Ele pode ser baseado, pode ser um espetáculo que seja um espetáculo mais formal, vamos dizer assim, e pode ser um espetáculo que traga elementos de mais vanguarda, mas o que, para mim, o que é importante é que seja um espetáculo que você fala, esse espetáculo está inteiro. Uhum. Esse espetáculo, ele não é pretensioso, ele tem essa linha porque essa é a linha que ele deve ter, entendeu? Legal. Dora, obrigado. Claro. Seria uma honra te ver novamente em cena. Adoraria. Nunca se sabe, nunca se Nunca se sabe. sabe, pois é. E vida longa, André, vida longa. um prazer, obrigada pelo convite, Um beijo por essa grande. oportunidade. Desfrute dos seus meses em Paris, que eu sei que você faz, você alterna. Era para a gente ter voltado, mas esse ano houve uma interrupção assim, né, na vida de todo mundo. Você está craque no francês?
Eu me viro, André. Eu leio muito bem, eu entendo bem, mas je me débrouille. Tá D'accord. vendo? Nem falei muito bem, tá? Você deve ser craque no francês. Nada, já fui. Hoje não mais. Beijos, beijos, lindo. Muito Fica obrigada. bem. Beijo para todo mundo aí, para todos os colegas.